Do século XIX ao século XX, inovações republicanas. As revoluções republicanas ocorridas entre os séculos XIX e XX foram revoluções e mudanças ocorridas na Constituição e na política do Brasil. Primeira Revolução Republicana. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil rompia com Portugal para se tornar a República Federativa do Brasil. A partir daí, tivemos o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. E no dia 24 de fevereiro de 1891, tivemos a prorrogação da Segunda República e o surgimento da primeira Constituição Republicana. O baiano Rui Barbosa foi convidado para escrever a Constituição e, como apaixonado pelo direito norte-americano, inspirou-se nela para elaborar a nossa primeira Constituição. Importante entender que o presidencialismo trouxe a reparação entre o Estado e a Igreja, diferente do Estado unitário de Dom Pedro I, que declarava o catolicismo como religião oficial. Essa mudança para o Estado laico trouxe às pessoas o direito de poder escolher sua própria religião. Essa revolução trouxe também o fim do quarto poder, o poder moderador, que era uma espécie de controle sobre os demais poderes, geralmente executados pelo rei ou imperador. Como seu fim, restaram os clássicos poderes que conhecemos atualmente, executivo, legislativo e judiciário. Houve também a criação do habeas corpus, condição que permitia aos acusados pudessem responder aos seus delitos em liberdade até o julgamento, inspirados, obviamente, no direito americano. Essa primeira Constituição de 1891 foi prorrogada democraticamente e só sofreu modificações com a terceira Constituição em 1934. Segunda Revolução Republicana. A terceira Constituição do nosso país, a Segunda Republicana, veio junto com a Revolução que pôs fim ao que conhecemos como República Velha, para formular uma nova república, e isso inclui diversas modificações no Código Civil. Várias causas são apontadas como pivô do fim da República de 1891, como o desgaste na antiga política, o rompimento da política do café com leite e o sistema de voto aberto, que acabava por ser uma forma de opressão aos eleitores. A partir da justiça eleitoral, houveram eleições mais organizadas. A Constituição de 1934 era bem parecida com a Constituição de 1891. Porém, entre suas mudanças, o Estado passou a ter o poder de intervir na ordem econômica e social. Adotou uma cooperação dos poderes jurídicos com o Estado. Houveram mudanças na Justiça do Trabalho, incorporação do direito social, trazendo então as 8 horas de trabalho, a licença maternidade, a aposentadoria, o 13º, dentre outros. Houve o direito de garantias individuais, como a medida de segurança. Foi uma Constituição de grande importância, que inclusive trouxe muitos direitos às mulheres. Foi quando a mulher passou a finalmente ter o direito ao voto. Terceira Revolução Republicana. A quarta Constituição do Brasil, a terceira Constituição Republicana, imposta pelo atual presidente, o ditador Getúlio Vargas, de 1937, a Constituição Polaica, como foi conhecida, que levou essa denominação por ter inspiração na República Polonesa, não foi democrática. Pelo contrário, foi uma Constituição imposta pelo ditador da época em 10 de novembro de 1937. Houve um acréscimo significativo de poder nas mãos da União, nas mãos do chefe de Estado, o ditador Getúlio Vargas, que por algum tempo pôs fim ao parlamento no Brasil. Não havia Câmara, não havia Senado, os municípios também perderam suas assembleias e colocou o país em estado de emergência. A extrema ditadura foi um marco na Constituição de 1937. É importante citar que durante o período houve a instituição de documentos legais que existem até hoje, como o Código de Contravenções Penais, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a consolidação de leis do trabalho e a criação de penas para crimes dolosos, isso é, contra a vida. Sua vida, porém, foi curta. Em 1997, após um golpe de Estado, o Poder Legislativo traz de volta o Parlamento, que fez desaparecer a Justiça Federal, voltando a existir apenas em 1970, trazendo muitas mudanças na política e o surgimento da Constituição de 1988, que está em vigor até os dias atuais.